Fala, meus amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Começa agora mais um boletim recheado de informações sobre o Vasco. Estamos em processo de transição de mês, hoje encerra junho e amanhã começa julho, mas esse mês que pode levar muitas surpresas para o torcedor vascaíno, tanto dentro de campo como fora dele, né? Dentro porque o time retoma a sequência de jogos e terá pela frente Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil. São decisões que podem afetar a temporada do clube. E fora porque a chegada de reforços é iminente. A diretoria trabalha no mercado tentando fechar suas primeiras contratações e selar renovações contratuais. E fica a dúvida se essa janela terá mesmo uma boa condução ou os erros vão se repetir. Portanto, quer saber desses detalhes e muito mais? Fique por aqui. Me assista até o final, me dê um voto de confiança, larga o like aí no vídeo, compartilhe o trabalho e bora aí falar de informações concretas e deixar os boatos para bem longe. Bom, meus amigos, vamos que vamos. Ontem eu resolvi não gravar vídeo, não sou de ficar requentando notícias, engajar com informações fictícias ou ficar enrolando você, torcedor. Simplesmente vivemos um dia sem notícias, né? Um domingo de folga, inclusive, para o elenco do Vasco, e eu resolvi folgar também e apenas gravar o vídeo hoje. Gosto sempre de pontuar situações concretas e vamos então para elas. Semana do Vasco é realmente super importante porque poderemos aí ter um martelo batido em muitas situações que estão em andamento. Uma delas, o futuro do Felipe Coutinho. Para quem me assiste aqui, eu sempre deixei bem claro a minha não preocupação com essa questão. Sempre destaquei que era questão de tempo, a questão de se definir aí o Coutinho renovar com o Vasco por determinado tempo, né, por determinado contrato, tempo contratual. E a coisa está acontecendo, meus amigos. Não houve ainda um martelo batido, seguem os trâmites burocráticos, as conversas entre o staff do Coutinho e o Aston Villa, seu clube de origem. E muito em breve tudo aí será amarrado e o Coutinho terá então a sua liberação para fazer um novo contrato com o Vasco. Oficialmente hoje está encerrando o empréstimo do Coutinho com o clube. Não poderia nem jogar esse amistoso previsto para o próximo dia 5, caso essa situação siga até lá. Mas o otimismo existe e sempre existiu no Vasco, porque já há o acerto entre o Coutinho e o clube. O que precisa ser desamarrado são os nós que existem aí entre o jogador e o clube inglês, o Aston Villa, que deve ao atleta, e para isso é preciso um reacerto envolvendo também a sua rescisão, né, visando a sequência da carreira do jogador. Coutinho está feliz aqui, não pensa mais em se aventurar para outros mercados, outros países, e tem negócio fora de campo aqui no estado do Rio de Janeiro. O próprio instituto que criou há pouco tempo, né, é algo que prende o jogador aqui, junto com seus familiares, um projeto aí sólido voltado para a educação, para o esporte e para a assistência, e que impacta aí positivamente diversas comunidades carentes aí do Rio. Portanto, amigos, vamos aguardar essa definição acontecer para a gente saber se o Coutinho vai seguir por aqui por mais 6 meses, por 1 ano ou 2 anos. Isso aí é o que precisa também ser decidido pelo jogador e o seu staff. Bom, vamos prosseguir agora falando de outras definições que poderemos ter aí ao longo da semana. E uma delas, é claro, o assunto que mexe com a maioria dos torcedores: reforços. O executivo Admar Lopes passou o final de semana inteirinho todo estabelecendo contatos, alinhando situações, discutindo nomes, perfis, e essa semana começaria a ir a fundo em algumas frentes. E uma dessas frentes podemos ter uma definição a partir de amanhã. Como já informou os amigos do canal Atenção Vascaínos e outros colegas do meio, o volante Thiago Mendes poderá ter sua situação aí encaminhada com o Vasco. Nas últimas horas, as conversas se intensificaram entre as partes e um acordo parece estar próximo. Nessa terça, deveremos ter mais uma rodada aí de negociações e os pingos nos is devem ser colocados. Essas são as expectativas. É um atleta que estava com esse pensamento de, após ficar 8 temporadas fora do Brasil, retornar ao seu país de origem. Havia aí um suposto interesse do São Paulo, do Atlético Mineiro, pelo jogador, mas eles não se concretizaram, pelo menos agora, na metade desse ano, já que são altos valores pedidos pelo seu staff. Isso aí
inviabilizou a negociação de se desenvolver. Aí você pergunta, pô, mas e o Vasco, que já está com problemas financeiros, né, até maiores que esses dois clubes, vai pagar cerca de R$1 milhão mensais para um jogador aí acima da casa dos 30? Olha, o que se fala nos bastidores é que a ideia é diluir aí essas luvas pedidas e amenizar o salário, né, estendendo o tempo de contrato. Exemplo, coloca um contrato mais longo e paga menos ao volante. Isso tudo amarrado com bônus, com metas, né, para que se enquadre aí no orçamento do Vasco. Essa situação ainda não está confirmada, meus amigos. Provavelmente nesse próximo encontro teremos aí esses ajustes sendo feitos, para que as verdades venham à tona, né? Tecnicamente, galera, ninguém discute sobre a qualidade do jogador. Sempre foi um bom volante, peça importante para o meio-campo das suas equipes, onde ele jogou. O que está preocupando, né, no momento é a condição física dele, né? Ele vem de 2 anos atuando numa liga de menor intensidade, lá no Catar, de menor competitividade. E isso realça a dúvida se o atleta conseguiria imprimir o ritmo aqui, né, aguentar esse ritmo imposto pelo calendário brasileiro. A lesão que ele teve no ano passado contribuiu para essa condição. Em fevereiro, ele retornou aos gramados. E de lá até maio foram 6 partidas disputadas. Pelo menos ele conseguiu jogar. Desde então vem se mantendo aí em forma para buscar um novo desafio na sua carreira. A gente fica preocupado com essa questão porque não é um jogador barato, em que pese estar vindo aí com o passe na mão. E o Vasco tem no meio campo jogadores que já ultrapassam, né, a casa dos 30 anos. São o Tietê e o Coutinho. Então aí vai caber ao Fernando Diniz encontrar aí um certo equilíbrio para que o time possa manter uma maior intensidade em campo e não atrapalhe essa questão. A gente sabe que isso pesa pra caramba, ainda mais no momento de maratona. E ainda mais também para jogadores como ele, né, que já apresentam sinais claros de desgaste físico e baixa regularidade recente. Vamos esperar o jogador chegar para a gente poder avaliar melhor essa relação custo-benefício. De qualquer forma, me preocupa. E outra situação que poderemos ter aí, uma luz até o final dessa semana, é no tocante ao ataque, né? Volante e atacante são as duas posições que o Vasco prioriza nesse início de janela. E até porque há necessidade desse atacante de lado chegar. Ainda mais porque o Vasco pode ficar um bom tempo, né, mais adiante sem o Ryan, que terá que se apresentar à seleção sub-20. E hoje o Ryan é a peça-chave dessa engrenagem. O Vasco está sendo bem criterioso no tocante ao ataque. E já elencou alguns jogadores que pretende abrir aí negociações. Os nomes já estão na mesa e vamos tentar aí buscá-los para trazer para vocês. Mas pelo andar da carruagem, tudo indica que esse jogador venha do mercado estrangeiro, seja um sul-americano, que é o mercado que o Admar tem mais experiência, né? Eu sigo com a minha convicção que o Vasco não deve abrir o bolso para trazer jogadores nessa janela. Serão contratações pontuais mesmo, e de preferência buscando oportunidades de mercado que possam chegar com custos menores, mas ao mesmo tempo agregarem e preencher as lacunas da equipe. Bom, para terminar, galera, eu vejo muita gente me perguntando sobre as últimas informações que chegaram aí sobre a SAF do Vasco, com base numa entrevista recente dada pelo VP jurídico Felipe Carregal, né, que citou conversas avançadas com ao menos um investidor aí. Olha, sinceramente eu não vou tomar partido dessa situação. Isso é uma coisa que mexe com a expectativa de todos os torcedores do Vasco e eu acho até uma judiação, quando do nada várias informações são colocadas aí e acabam se tornando verdades absolutas. Acho que precisamos esperar o clube se posicionar de uma forma mais clara, né, situando o seu torcedor, como está essa situação, esse contexto, porque não é uma coisa que se resolve assim da noite para o dia. Tem embates jurídicos, tem arbitragem em jogo, não é qualquer investidor que vai se interessar assim tão fácil mediante esses obstáculos. Estou vendo muita gente aí interpretar e soltar informações repentinas, como se já estivesse dentro da negociação. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então vamos filtrar as informações, galera. Filtrar as fontes, ter calma e sabedoria aí nessa hora, porque o futuro do Vasco é que está em jogo. De mim vocês podem ter certeza que eu só vou falar algo quando realmente eu tiver certeza do que sei e do que apurei. Fora isso, manterei minha postura que vocês já me conhecem aqui. Essa situação mesmo do Brian Rodrigues foi um exemplo.
Saiu aí uma enxurrada de especulações que o Vasco tinha feito uma proposta atual, né, que o Vasco tentou o jogador, e eu fui atrás apurar, demorei, claro, mas quando consegui as informações, reuni aí para vocês ficaram sabendo de que por hora não tinha nada na mesa dos mexicanos sobre ofertas atuais do Vasco, pelo contrário. Então, vou manter a minha postura de só falar quando realmente algo concreto chegar a mim. Não compactua aí com achismos ou algo do gênero jogar aí pra galera para engajar, beleza? Bom, tô colocando aí um ponto final nesse boletim. Muito obrigado pela sua audiência. Vou seguir aí a minha apuração sobre possíveis nomes que interessam ao Vasco nessa janela. E aproveite para comentar o que vocês estão achando aí dessa possível chegada do Thiago Mendes ao Vasco. Se te preocupa esse aspecto físico do jogador. Então vamos comentar e interagir. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.